Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, trânsito intenso, tanto em direção a Porto Alegre, quanto de Porto Alegre para o interior. Aqui a Arena do Grêmio fica exatamente no meio do caminho, né? Na saída de Porto Alegre e na entrada de Porto Alegre. Então, dá uma congestionada aí nos dois sentidos. De qualquer forma, estamos aqui para projetar esse grande jogo, Grêmio e Flamengo. Mais do que uma briga de jogadores dentro de campo, é de um sistema de jogo que no Grêmio já prepondera há 3 anos, né, contra o Flamengo, que tem grandes jogadores, mas não tem um grande sistema de jogo, um time que cansa no segundo tempo. No entanto, é uma boa hora para se tirar a teima, né, de quantas anda o Grêmio no período imediatamente anterior à Copa do Mundo e imediatamente posterior à Copa do Mundo. O Grêmio tinha dado uma caída, mas também tinha perdido vários jogadores no departamento médico, que felizmente, coincidentemente, hoje o Grêmio tem todos os jogadores à disposição. Léo Moura vai jogar, Bruno Cortez vai jogar, quer dizer, jogadores que preocupavam, o próprio Cebolinha, mas essa é uma situação diferente, estava com conjuntivite, se tinha certeza que iria jogar. O Grêmio vai completo, Flamengo vem completo também, vem sem uma alternativa de banco, que é o Guerreiro, que já não jogou na última partida. Teremos o árbitro de vídeo, enfim, grandes emoções numa Copa do Brasil curtíssima para o Grêmio, ganhando 3 partidas e empatando 3, o Grêmio será hexacampeão da Copa do Brasil, batendo o recorde de conquistas desta competição. Esse enfrentamento do Grêmio com o Flamengo em Copas do Brasil vem desde 89, de lá para cá, muitos enfrentamentos. 89 o Grêmio chegou a meter uma sacola no Flamengo, que tinha um grande time, mesmo assim o Grêmio de Cuca, o Grêmio de Assis, né, tocou 6-1 no Flamengo. Depois houve enfrentamentos também em 93, 95, 97, todos eles o Grêmio passando o rodo no Flamengo. Depois o Flamengo deu uma reagidinha e acabou em 2 oportunidades eliminando o Grêmio da Copa do Brasil. Mas no enfrentamento direto de Copas do Brasil, no mata-mata, está 4-2 para o Grêmio, e desta feita também o Grêmio tem alguma superioridade, se não técnica e individual, pelo menos no sistema de jogo, no funcionamento da mecânica do time. O Grêmio é, ainda que seja levemente, superior ao Flamengo. Daqui a pouco o Everton Cury estará aqui fazendo as vezes de Colorado, ele que foi um grande dirigente, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo, mas nas horas vagas é também colorado. E estamos já com outras partidas da Copa do Brasil por começar, né? O jogo do Grêmio contra o Flamengo, 9h45. O jogo do Corinthians contra a Chapecoense, também 9h45. Aí é um que tem franco favoritismo do Grêmio, do Corinthians, melhor dizendo. O Grêmio contra o Flamengo tem um certo equilíbrio. O Corinthians é superior e é favorito em relação à Chapecoense. Depois teremos amanhã o Bahia contra o Palmeiras, e hoje, aí sim, onde eu queria chegar, Santos contra Cruzeiro. Santos que, numa barbeiragem lá do departamento, na administração do Peixe, não conseguiu inscrever os 2 estrangeiros recentemente contratados. O Santos, que já está capenga, vai jogar com esses desfalques contra o Cruzeiro. E agora vou dar uma novidade. O Santos tem um outro desfalque importante, Eduardo Sacha, que está lesionado. Um cara que quase não se lesiona. Né? É um sujeito que... É a primeira da carreira? É a primeira da carreira, uma lesão séria, não vai poder jogar contra o Cruzeiro do Mano Menezes. E aí sai o cruzamento com o Grêmio, né? É desse jogo. Não, na Copa do Brasil? Ou é contra o do Corinthians ou Chapecoense? Corinthians e Chapecoense, é isso aí. Corinthians e Chapecoense, tá certo. Corinthians e Chapecoense contra Grêmio e Flamengo, Bahia e Palmeiras cruzando contra Santos ou Cruzeiro. Está aqui, está escrito, não sei por que eu fico, né, boiando. Olha, se o Grêmio passar, a tendência é que o outro jogo seja mais fácil e o Grêmio já estaria na final, né? Passando do Flamengo, passando do Corinthians ou Chapecoense, o Grêmio já estaria na final. São 6 jogos no total para ganhar um título que vale, no total, 65 milhões para o Grêmio.
Bom, como eu disse, nós vamos falar bastante sobre isso. O Alexandre Maia está aqui, conselheiro do Grêmio. Fala sobre esse jogo aí. O que você está prevendo para esta noite? Uma noite gloriosa, uma noite inesquecível, uma noite de sofrimento. Sai daqui, vai direto para a Arena, por óbvio, né? 9h45, Alexandre Maia, o que prevê na Arena com mais de 40 mil espectadores? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Né? Boa noite, nossa querida audiência do Cadeira Cativa. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Já fazia um tempinho, né, que eu não... Pois deixaram de castigo. Mas eu tomei um gancho, Ou tu nos deixou de castigo, ou tu nos deixou. Tomei um gancho. Não, mas eu sou figurinha carimbada. Não, que é isso. Tá certo. Já tem cadeira cativa? Já tem uma cadeira cativa aí, né? Para mim, sempre um prazer estar aqui. Mas não espero sofrimento, não. Obviamente, espero um jogo muito duro, muito difícil, porque ele é um teste muito pesado, porque o Grêmio vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um time que foi, do ponto de vista do seu conjunto, enfim, ele foi reconstruído aí nesse período mais recente, né? Principalmente depois do final dos campeonatos regionais aí. O Flamengo deu uma boa recuperada, o Flamengo fez um mau início de temporada, né? Que ficou fora, inclusive, da final do Campeonato Carioca também, muito em função daquele formulismo doido do Campeonato Carioca que permitiu lá que 2 vice-campeões de turno fizessem uma final, né? No caso, o Botafogo e o Vasco. O Botafogo acabou no final do jogo vencendo o campeonato, né? Mas, a despeito disso, o Flamengo é um time que tem muito poder, inclusive econômico, né? O Flamengo, vamos lembrar, o Flamengo é um clube que fatura só da televisão, fatura quase 3 vezes mais que Grêmio Internacional, e Cruzeiro e Atlético Mineiro. Enfim, os seus contratos, né, de patrocínio, além do contrato da televisão, são contratos muito maiores que os nossos. É um clube que gira muito dinheiro e que contrata muito também, né? E que só não se estabeleceu como um clube hegemônico e também bateu muita cabeça, né, no passado, fez muito investimento errado. Mas hoje o fato é que o Flamengo tem um bom time, bem treinado pelo Barbieri, que é uma revelação também, muito parecido com o que o Carille foi há 2 anos atrás. É um cara que merece a atenção assim, de quem acompanha e observa futebol. Parece que está surgindo aí um bom treinador, esse treinador do Flamengo, né, que não era uma figura conhecida, né, mas é uma figura aí que está se apresentando bem, porque o time dele é um time organizado, que está encaixado, que já tem um conjunto interessante, não é um time só de chuveirinho, bola na área para um centroavante cabecear. É um time que tem tabela, tem repertório, tem jogadas ofensivas pelos 2 lados, né, tem esse menino Paquetá, que é um jogador diferente, e que é um jogador que claramente tem potencial. Você diz no Rio que ele caiu de rendimento no período pós-Copa do Mundo. Aí. Mas é natural. Né? O Luan também caiu, né? O Luan também. O Luan acho que também um pouco de frustração de não ter saído ainda para a Europa, de não ter ido à Copa do Mundo. O Paquetá é o sistema de jogo do Flamengo, né? Perdeu o parceiro também, né? Perdeu o parceiro que é o Vinícius Júnior também, que era um bom parceiro dele, enfim, né? De geração, inclusive, né? Mas o sistema de jogo do Flamengo é um sistema de jogo de superação, né? Com um marcador só na meia cancha. Isso. Aqui tem um ponto interessante, isso que tu observa, assim, o único porém que eu colocaria nesse time do Flamengo é que parece um time meio faceiro. Assim, eu considero. Um time que joga com a corda meio esticada no sentido de que não tem um sistema de proteção da sua defesa. Não tem nada. Quer dizer, o Grêmio já jogou assim, tá? Só que o Grêmio tinha, quando jogavam Arthur e Maicon juntos, o Grêmio tinha o melhor miolo de zaga do Brasil, do futebol brasileiro e talvez sul-americano. O Arthur segurava bastante para sair, né? O Arthur não é um primeiro volante clássico, mas é um jogador de muito pulmão. É um jogador que tem 3 pulmões, que estava em toda a parte do campo, bom ladrão de bola, bom entregador de bola. Né? Bom, o Arthur, enfim, né? O Arthur merece um bloco inteiro da gente ficar elogiando ele aqui, como ele era jogador do Barcelona, vamos virar essa página, né? O Maicon jogando fino da bola desde o início do ano também, o Grêmio podia se dar o luxo de jogar sem esse protetor de área, né? O Flamengo não, o Flamengo está fazendo uma aposta mais arriscada, né? Porque o Flamengo tem grandes jogadores, né? De chegada à frente, né? De muita presença, mas do meio para trás o Flamengo não é tão afirmado assim, né? Tanto na zaga, enfim, pega, por exemplo, o Rodinei, né? O Rodinei não é 5 estrelas, né? Tá bem que o Grêmio também, enfim, se tu for examinar no time do Grêmio também, o melhor do Grêmio também não está nas laterais, né? O Grêmio tem um lateral muito bom, que é muito veterano, que é o Léo Moura, e o outro lateral que é feijão com arroz, né? Que é o Cortez. E quando o Grêmio não tem um desses 2 laterais, os seus suplentes são muito inferiores aos titulares. E o Cortez fez muita falta quando não esteve. Claro. Porque é um bom jogador também, enfim, né? Não é mau jogador, mas não é, quero dizer que não é que tá aí, não está aí o nosso brilho, né? Ali dá para o gasto, né?
Então, é uma aposta de risco. Quando eu olhei a escalação, quando eu vim escutando agora no rádio a escalação do Flamengo, eu fiquei pensando, esse time está com jeito de ser um time meio faceiro. E o Grêmio, como é um time de toque de bola, de saída rápida, daqui a pouco isso pode ter algum preço também, que né? tem dado certo no Campeonato Brasileiro. Né? Exato. Só que esses jogos mais pegados como o de hoje... Contra o São Paulo no Maracanã, por exemplo, não deu, né? Não conseguiu virar, né? E aí está uma diferença básica. Os dois jogaram contra o São Paulo em casa. Sim. O Grêmio conseguiu virar e virou tranquilo, virou jogando bola. Sim, jogando bola. E o Flamengo, sem se desesperar, né? E o Flamengo perdeu para o São Paulo. Sim. O Flamengo não conseguiu nem empatar com o São Paulo. E não Paulo. foi crime. Se tu fizer um balanço dos 90 minutos, foi merecidíssima a vitória de São Paulo. Merecidíssima. O Flamengo, claro. O São Paulo anulou o Flamengo, ele mostrou como anular o Flamengo. Né? Totalmente. O Flamengo não fez má partida, né? Mas se tu examinar assim, na produção de cada um, o São Paulo mereceu totalmente ganhar o jogo mesmo. O Flamengo, jogou mais. O Flamengo, na verdade, ele mudou o time quase que inteiro, né? Se a gente analisar, ele tem, claro, a manutenção aí, por exemplo, do Hever, do Everton Ribeiro, do Diego, né? São jogadores que ele manteve. O Paquetá foi crescendo e tomou lugar já há algum tempo. Agora, o Marlos Moreno foi ressuscitado dentro do Flamengo, porque fazia um ano que estava encostado lá. O Uribe chegou há pouco. Sim. O Cuejar virou volante. Volante. Ele não era volante, ele era um articulador. O René ganhou a ala esquerda. O Rodinei, já há algum tempo, já está com vantagem sobre os outros laterais. O outro jogador é o peruano, aquele Trauco, jogador... jogador de altos e baixos. Bem chegou até médio, né? O Diego Alves é o goleiro já há algum tempo. Né? E o Léo Duarte, esse cresceu na zaga do Flamengo, né? Deixando o Rodolfo e o veterano Juan na reserva. O Rodolfo sequer veio a Porto Alegre. Então, o time mudou bastante. Claro. E das especulações... Mudou mais que o Grêmio. Mudou mais que o Grêmio. Das especulações de saídas que tinha do Flamengo, o único que não se confirmou, pelo menos até o momento, a saída é o Paquetá, né? Porque o Flamengo, todo jogador, a exemplo do que aconteceu no Corinthians, todo jogador que ameaçava, que poderia sair, saiu. O Paquetá é que eles conseguiram segurar, não se sabe até quando, né? Não seguraram, né? Não chegaram no preço. Não veio. Sim, mas conseguiram segurar um pouco porque não veio o preço que eles imaginavam. A rigor, o Flamengo, se ele perdesse o Paquetá, ele ia perder o termômetro do time. Que liberou o Everton, né? Eu não acompanho o dia a dia do futebol carioca, nem fico lendo os jornais lá da imprensa do Rio de Janeiro o tempo todo. Enfim, né? A gente acompanha com uma certa distância, né? Que é natural. Mas eu não entendi porque que o Flamengo liberou aquele atacante, o Everton. Porque eu acho que aquele jogador era uma alternativa interessante, né? Porque tinha o Giovani também. O Giovani também está sobrando no time. Sim, está pedindo passagem. É um jogador diferente, né? E se não me engano, Rec, o contrato do Everton teria talvez mais um ano de contrato e ele queria um aumento para ampliar o vínculo. E como o Flamengo não quis, porque entendeu que tinha outras opções à altura... É que o Flamengo contratou o Vitinho também. O Flamengo está fazendo uma aposta muito alta no Vitinho, que eu acho uma aposta equivocada, na minha opinião, pelo que está pagando. Eu acho que o Vitinho não é um jogador para tu botar 10 milhões de euros. 10 milhões de euros dá 44 milhões de reais, cara. Pensa bem, eles pegaram, 25, 30% do que arrecadaram com a venda do Vinícius Júnior, né, que foi a grande venda do futebol brasileiro. Acho que talvez tenha sido a maior venda da história, depois do Neymar. E entregaram para o CSKA para trazer o Vitinho, que teve aqui duas temporadas do Internacional. O Vitinho era reserva do Internacional. Exatamente. Teve momentos do Internacional que nem entre os 11 do Inter ele conseguiu estar em momentos ruins do Inter. Ele era muito ciclotímico. Exato, jogador instável. Ele tem um bom chute e tal, mas era daqueles que liga e desliga. E não pode ter brilhado tanto lá no CSKA, senão o CSKA não liberaria para empréstimo, né? O Bruno lembra aqui... O Vitinho está custando 4 vezes o valor do André pro Grêmio, né? 4 vezes o Marinho. 4 vezes o Marinho também. Aliás, o Marinho, o Flamengo tentou contratar e pediram 30 milhões de reais. E veio para o Grêmio por 10. Então, o Flamengo se adiantou, tentou contratar o Marinho, não conseguiu. Na verdade, o Vitinho veio para o Flamengo porque não veio o Marinho. Em relação ao Everton, o Bruno está me lembrando que o São Paulo pagou a multa, a gente vai esquecendo os detalhes, né? Sim, eu também. Então, aí não tinha o que o Flamengo fazer. Tinha. Se antecipar, renovar claro. e ampliar o contrato. E aí é que entra a história do aumento. Então, são as duas verdades. Sim. O Everton até ficaria ganhando aumento e anteciparia a renovação de contrato. Sim. Em não havendo a renovação, ele foi para o São Paulo e aí sim foi recompensado em dinheiro no tricolor paulista. E está bem lá, né? Está bem. Está entrando bem no time. E esse negócio arrumou o time, né? E esse negócio de multa é meio relativo, né?
É um chute na lua. O Inter, por exemplo, agora está botando multa do Sarrafiori em 60 milhões de euros. É a maior multa da história do futebol gaúcho. Olha só. Sem se saber quem é. Sarrafiori, hein? É. Será que essa... Bom, sei lá. Deixa pra lá. Vamos deixar as coisas acontecerem pra ver. Só muda de lado, né? O Martin Chaves, há pouco tempo, a gente tinha a mesma não, mas tinha uma boa expectativa. Mas o não teve Sarrafiori essa um pouco badalação, né? Esse Mas não, Sarrafiori parece que... Não, mas é que houve uma negociação. Sim. O Grêmio negociou com o Penharol. Sim. Aliás, tem várias coisas que Esse é o verbo, né? O Grêmio negociou com o Penharol. O Grêmio não bateu a carteira de ninguém. É bom que fique claro, né? Que o Grêmio não faz, o Grêmio não tem esse costume, né? Se eu pensar aqui, daqui a pouco posso descobrir algum costume assim, porque... No passado, sim, eu estou dizendo no presente. Se disser que tem santo no futebol... Claro. Se tu me disser assim, o Grêmio nunca fez isso na história, obviamente isso é mentira. O Grêmio já deve ter feito várias vezes, né? Mas pode... No presente, eu acho que o Grêmio não tem feito. Tu pode até ter razão, porque o Internacional tem vários casos já, né? Tem. Tem o Oscar, que é um caso polêmico. Sim. Esse José Aldo não houve problema, porque o Palmeiras não quis. Até não entendi. Aí liberou. Que é um bom jogador. Sim. Eu acho que os caras... os dois se amarraram ali, o Guarani de Palhoça e o Palmeiras. Mas no caso do Martin Chaves, o negócio é até meio mal contado e nunca ninguém esclareceu. Ficou guardado as 7 chaves. Quando o Grêmio renovou o empréstimo, o Inter ia ficar com o Martin Chaves. Ah, é? Eu não lembro disso. E aí eu lembro, num programa na Rádio Grenal, a gente disse isso, o Luiz Ferrari Júnior estava presente, e logo em seguida o Grêmio renovou com o Martin Chaves, sabendo que o Inter ia pegar. O Ferrari do Grêmio. Ferrari. E o Ferrari disse que não é verdade, que o Grêmio renovou porque tinha alguma dúvida sobre ele. E na negociação da manutenção, da vinda do Martin Chaves, o que se divulgou à época era o seguinte: nós liberamos o Martin Chaves, que tem futuro para vocês, desde que vocês levem de volta o Bressan. Porque custa caro. Não, isso aí é outra versão, né? A primeira versão foi o seguinte: nos tirem esse cara daqui, Levem pelo o amor de Bressan. Deus. Pelo amor de Deus, levem que daí nós liberamos o Só para guri que é entender, bom. isso antecede aquela ida do Bressan pro Penharol ou era uma exigência? Não, era quando ele volta do Penharol. renovar. Era para renovar. Não, quando ele volta do Penharol a condição, na época, o que se disse mais ou menos foi assim, ó. O Penharol disse, nós liberamos o Martin Chaves se vocês levarem o Bressan de volta. Peguem o Bressan de volta que a gente libera o Martin Chaves. Depois se criou essa outra versão. Mas é que o Penharol está quebrado, não podia pagar. Pôde pagar enquanto quis. Sim. Depois não quis mais. Não, o Bressan teve uma má passagem. O benefício era boa, né? Foi ruim a passagem do Bressan pelo Penharol. Não jogou. Eu não vi, claro, eu não vejo o Campeonato Uruguaio todo, mas deu a casualidade de eu ver um clássico, Penharol e Nacional, onde o Bressan foi responsável pela derrota do Penharol em 2 falhas, o jogo foi 3-1 pro Nacional. Isso E aí marca o jogador. Claro, clássico, né? E aí, às vezes, a gente come esses subterfúgios. Que não tinha dinheiro para pagar. Esses meandros eu não sei, mas que ele foi mal na passagem do Penharol, parece que sim. Porque foi mal mas o Martin Chaves foi uma negociação. O Sarrafiori e o Internacional. Na verdade, o Internacional não fez nada errado, né? O jogador estava liberado ou tinha vínculo? Estava liberado. Mas por que ele demorou 6 meses para vir? Porque ele estava... O Penharol não quis. Ele estava naquele período aproveitar. de 6 meses antes do final do contrato que o jogador pode assinar o pré-contrato. E o Internacional pagou o mecanismo de solidariedade já? Vai pagar. Tem 300 mil euros para pagar, né? Vai pagar. Entre clubes de Série A é 300 mil euros em transação internacional. Isso é tabelado pela FIFA, né? E eu acho que o Internacional tentou dar esse dinheiro direto, inclusive. Estou perguntando por curiosidade, não tem nada a ver com isso. Mas o Inter tentou negociar com o Huracan. Mas tem que... Mas aí o Huracan pediu um caminhão de dinheiro. E outra, depois eu li, acho que foi na 0 Hora até, uma declaração de um jornalista argentino que finalmente se começou a conhecer. Começou a conhecer o Sarrafiori, que não tinha essa fama toda lá. Ficou famoso a partir da Copa Ipiranga aqui. A gente mas não aí, sabe, só, né? Pelo que... Aí é uma questão que eu faço a você. Sem essa limitação de 300 mil euros, ou essa definição de 300 mil euros. Mas ele ainda está em idade de formação. É pago o valor integral ou só proporcional? Porque, por exemplo, se ele é negociado do Inter para outro clube e depois este outro clube vende, o Inter vai ter parte do mecanismo de solidariedade porque estará com ele ainda em período de formação. A formação para a FIFA é até os 23 anos. Não, acho que é até 21. Não me lembro bem. 21 ou 22. Não vou ficar dando balanço. De qualquer forma, o Internacional deu um chute na lua nessa multa, né? Acho que a multa não significa nada. Essa Se ele for bom, de repente pode ser até barato. Lembra Se um pouco for ruim...
é uma bobagem. Eu lembro da contratação do Grêmio do Maxi Rodrigues, lembrem? Vocês lembram disso? Melhor jogador do Uruguai. O Maxi Rodrigues era a grande revelação, segundo o que se dizia, uma parte da imprensa, Uruguai inclusive, o Maxi Rodrigues era a grande revelação do futebol uruguaio. Eu, na época, perguntei para um conhecido lá de Montevidéu, que é torcedor do Nacional, eu disse, olha, esse cara joga mesmo? Eu disse, olha, o cara me respondeu o seguinte, ele é a estrela do Montevidéu Wanderers. Agora, se a estrela do Montevidéu Wanderers vai virar uma estrela do futebol ou vai confirmar no Grêmio, isso não sabemos, né? Porque às vezes tu bota a camisa do time grande e a camisa pesa, né? Cá entre nós, não sabemos o que vai dar o Arthur no Barcelona. Fez um gol bonito agora, é uma boa entrada e tal. Certeza, nós não temos de nada, né? Mas o Barcelona já está contratando o Pogba. Eu faço uma aposta, né? O Arthur será um jogador de carreira muito exitosa na Europa. Se ele vai ser ídolo do Barcelona é outra coisa. Porque ter êxito na Europa não significa isso. Ele pode ser um reserva de luxo, um reserva que entra bem e tal, tipo, que quando é escalado dá conta do recado, etc, que não tem problema nenhum. O Thiago Alcântara foi isso no Barcelona há muito tempo. Enfim, vários jogadores que são valorizadíssimos no mercado europeu foram bons reservas do Barcelona, ou são bons reservas do Real Madrid, depois viram ídolos em clubes não tão gigantes assim, digamos, né? Mas hoje, do que o Barcelona tem lá, o Arthur é candidato a ser titular. Vamos ver se eles vão contratar o... Pode jogar com os dois, inclusive, né? Pode jogar com o Pogba e com o Arthur. Não, e daqui a pouco contratar o Pogba, por exemplo, acaba dando uma tranquilidade ao Arthur que ele não chega lá tendo a obrigação É o Mandzukic que está saindo do Tira um pouco a pressão, claro. Barcelona? Não, o Mandzukic não é do Barcelona. Não. O Rakitic. Rakitic é do Barcelona. Rakitic. O Mandzukic é da Juventus, eu acho. Da Juventus. Está indo para ele... O Rakitic estaria indo para a Juventus. Foi a confusão que eu fiz. Uma negociação. Apesar de que a Juventus também vai parar de contratar, né? Mas se não parar de contratar, vai ganhar a Champions League, né? Porque está no caminho certo, né? Mas o que tem de jogador pesado lá, né? Mas a principal É uma constelação, né? Mas a principal contratação que eles fazem é que é o Cristiano Ronaldo. Se a gente for analisar, eles pagaram menos da metade do que o PSG pagou pelo Neymar. Então, margem para o mecanismo de solidariedade eles ainda têm. Poxa, se o PSG conseguiu comprovar que recebeu de receitas com o Neymar... Mas eles têm o Douglas Costa, Dybala... Mas aí não entra... Higuaín. Higuaín parece estar sendo liberado. Mas Tinha uma história de que a Juventus tinha interesse em repatriar o Pogba, que já jogou lá, né? O Pogba da França. Não sei como é que ficou isso aí. Esse aí o time que comprar vai ter que gastar muita grana. Né? Eu não sei, deve ter uma multa fixada. Ele está no Manchester United, né? Que é um clube grande, mas que está em baixa, né? É um clube que não faz tempo que não se candidata a nada. Tinha outro que estava... o Manchester United estaria com o representante na arena. Estaria não, está com o representante na arena para observar dois jogadores. O Everton e o Paquetá. Tá? Então, quer dizer, os caras estão se mexendo. Essa janela aí sempre vai ter olheiro estrangeiro, né? Sim. E tem o Tite também, né? Então é o seguinte, hoje tem que ser o Jael. Se o Jael mete uma bucha, o Jael é Manchester United, rapaz. Aí eu quero ver cornetear o Jael. Não, porque eu estou rindo pelo seguinte. É uma faca de dois gumes, né? Sim. Se o Everton jogar muito, pode ir embora. Se jogar pouco, o Grêmio pode não ganhar o jogo. Exatamente. Eu quero sempre que jogue muito. Não adianta. Se os caras trouxerem os 40 milhões de euros aí que a gente pediu pelo Everton, tá tudo certo. Na verdade, o Grêmio estava tentando antecipar a renovação para chegar nos 50 milhões de euros. Sim. Só que... Mas ele já tem uma multa alta, né? Ainda não renovou. Não, 20 ou 25. Mas 20 ou 25 milhões de euros... Tá bem, né? Pro Everton uma baita venda. Seria o dobro da venda do Pedro Rocha, por exemplo. Bem. Não pode ficar velho. Porque se ficar velho, o caso do Luan. O Luan é 18. Sim. Mas é difícil chegar. Seria bom para todo mundo, né? Para o comprador seria bom, porque o Luan é um grande jogador. Isso. Para o Luan seria bom. Pro Grêmio pela procurador idade, que está aí toda hora. Era o caso do Juliano, né? Juliano, grande jogador, extraordinário, mas já com 26 anos, uma cirurgia de pubis e tal. A venda do Juliano foi uma venda extraordinária. E vê que agora surgiu a especulação do Grêmio poder contratar o Juliano de novo. E não tem como, né? É uma pena, porque me serviria muito, né? Porque ele é um grande jogador. Acharia como Mas ele encaixa na vaga de quem? Ele joga do lado do Maicon, cara. Por que ele não pode jogar do lado do Maicon? Os dois, como jogava Arthur e Maicon. Poderia jogar Juliano e Maicon, não poderia? Mas aí tu tava falando do time faceiro do Flamengo, que é um time mais faceiro no Grêmio. Mas daí aí tem intensidade, tem bola, os caras têm... Se tiver os dois 100% fisicamente, dá. Se um tiver meio capenga, não dá. Aí daria pra tu... Ou tu desloca o Ramiro, né? Bom, o Ramiro pode daqui a pouco virar alternativa pra lateral direita, né? Nessa crise de lateral que a gente também tem um outro lado, né? O Grêmio, daqui a pouco,
ou nem tão daqui a pouco assim, precisa pensar em algum substituto para o Maicon. Porque o Maicon, quando não joga, o time sente muito a ausência Contra o Vasco, né? O Grêmio foi um time comum contra o Vasco por causa disso, né? Ou nem só quando ele não joga, né, Rec? Mesmo quando ele está em campo, se ele não rende tanto quanto se espera dele, o time já sente um pouco. Ele está sendo o medidor de qualidade do Grêmio, que em determinado momento já foi o Luan, por exemplo. Não, hoje é o Maicon. Hoje o balizador é o Maicon. O problema do Maicon é que não consegue jogar 90 minutos. E aí é o seguinte, com todo o respeito e carinho que se tem pelo Maicon, e não tem como ser diferente, né? É um cara que está sempre se superando, sempre se doando, sempre jogando muito, né? Sim. É o melhor jogador do Grêmio no ano, junto com o Everton. Eu também. No entanto, em alguns momentos, não sei se... Não é que não Um jogo como hoje, por exemplo, se ele tiver que sair no intervalo. Mas assim, num jogo ele corre os 90. O problema dele é sequência. Ele não consegue fazer muitos jogos seguidamente. Então, muito seguidamente, ele desfalca o Grêmio, né? Bom, o Grêmio joga contra o Flamengo, 9h45 da noite. O Grêmio já praticamente definido, porque só falta o anúncio oficial. Eu acho que vai jogar o André. Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Cícero, Maicon, Ramiro, Luan, Everton com o André na frente. O Flamengo de Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, é um dos destaques do mais recente Flamengo, né? Com o René na esquerda, Cuejar. E aí vem um quarteto de meias de altíssima qualidade, né? Diego, Paquetá, Marlos Moreno e Everton Ribeiro. O que se diz é que o Everton Ribeiro atualmente é o melhor do time, que o Diego alterna bons e maus momentos, o Paquetá não vem bem, o Marlos Moreno entrou bem, mas entrou agora recentemente, e o Everton Ribeiro é quem vem compensando aí os altos e baixos do Diego e do Paquetá. Mais de 40 mil espectadores esperados na Arena, o Tricolor jamais perdeu para a equipe carioca em Porto Alegre, 5 confrontos, na Arena, claro, né? 4 vitórias e 1 empate. Olheiros do Manchester City, do Borussia Dortmund e também do Bayer Leverkusen estarão presentes para observar os dois, né? Everton e Paquetá. Esse negócio de observar dois, né? Daqui a pouco vem aqui e observa um terceiro, um quarto. Eu acho que um jogo desse tamanho aí. Outro encanto. Eu acho que o Borussia quem vai encher os olhos do Borussia Dortmund, esse aí vai ser o Jael. É mais o estilo, porque o Borussia é um time que joga com centroavante. Tu tá louco para despachar o Jael? Tu quer vender o Cruel? Ao contrário, tô exaltando a virtude do nosso centroavante. Eles não podem encher os olhos com o André, por exemplo? Tu já falou que dois vão levar? Pode. Com o André pode também, mas eu acho... Eu tenho a impressão de que esse observador do Borussia vai se encantar pelo Jael, que o Jael vai meter um golzinho na caixa hoje. Bom, e o Tite começa a sua nova trajetória pastor, na seleção brasileira. E o pastor, como disse o Alexandre... Olhando no teu olho. Vai observar também o meia Luan, além do Paquetá, do Everton. O Tite vai assistir o jogo? Vai. Não, o Luan ele não vai ver. Será? Jeromel ele não vai ver? Não. Everton. Jeromel é meio contra gosto, mas vai. O Everton acho que não. O Everton, se o Grêmio negociar o Everton com o Shakhtar, o Everton vai para a seleção, né? E daqui a 16 dias já tem convocação, né? Ou para a China, né? Futebol chinês. Se o Everton foi para a China, aí o Everton vai para a seleção. Aí o Tite abre o olho. Abre. Daqui a 16 dias tem convocação já da seleção brasileira. O Grêmio acertou a chegada por empréstimo do zagueiro Tonhão. O jogador tem 20 anos, vem do ABC. Um vínculo de 1 ano e passe fixado em $1,5 milhão. Do ABC de Natal? 70% dos direitos. Hoje em dia não dá nem pro cara brincar mais. Eu me lembro quando veio do Asa de Arapiraca, aqui nesse programa, Nestor Rai, deu um pau que o Grêmio estava trazendo um jogador do Asa de Arapiraca. E quem era esse jogador? O Viçosa. O Júnior Viçosa, né? Mas... Depois o Nestor pediu desculpas no mesmo espaço aqui do Cadeira Cativa. Porque ele foi muito bem naquela campanha de retomada e recuperação do Grêmio em 2010, que o Grêmio saiu lá da beira do Z4 pro G4. Tá metendo gol ainda o Viçosa, mas virou o Viçosa mesmo. E no Campeonato Gaúcho depois ele nos deu uma vitória no Grenal, que ao fim e ao cabo não resolveu, porque o Grêmio perdeu o título no Olímpico, mas ganhou um Grenal. Vê que se esses clubes pequenos tiverem algumas sacadas de vez em quando, eles sobrevivem, né? Sobrevive, claro. Mas vamos pensar, pensar... O Michel veio da Série B também. Claro, o Michel veio da Série B. Vamos pensar, o Keno, que o Palmeiras vendeu na janela agora a peso de ouro, antes de jogar no Palmeiras, jogava no Santa Cruz de Recife. E é um baita jogador o Keno, né?
Do Zequinha, né? Também. Jogou aqui no Futebol Gaúcho, inclusive. Acho que jogou no Caxias também, Mas não? o Grafite veio do Santa Cruz e jogou uma Copa do Mundo. Foi um dos grandes goleadores da Alemanha dos Mas daí ele últimos já tempos. jogava no São Paulo, né? Quando ele foi pra Sim, seleção. sim. Aí ele já... O Cuca levou o Danilo para São Paulo, levou o Grafite? Josué e levou o Grafite também para O Josué jogou no Cruzeiro também, né? jogou no Cruzeiro depois. Nós estávamos falando antes, Rec, sobre o Pogba. A especulação é de que a proposta por ele, para que ele deixe o Manchester United, é de 972 milhões de reais. Nossa Quase 1 bilhão de reais. 1 bilhão. O Neymar está valendo 1 bilhão e 200 milhões, né? E recuperando na E os informação... brasileiros ainda são os jogadores mais caros do mundo, hein? É. Agora o Pogba deve furar essa fila aí, essa sequência. Né? Deve ser o primeiro. Aquele que já, anteriormente, já fora o mais caro do mundo, o Pogba. Foi. É. Quando ele saiu... Acho que quando ele foi pra Juventus, pode ser? É. Que ele foi uma venda... Mas ele é um grande jogador, né? É um baita jogador. E jogou muito jogador. na Copa. E quando nós estávamos falando do Everton, você chamou a atenção para um fato que não deixa de ser verdade, que o São Paulo pagou a multa para o Flamengo. Quem que emprestou o dinheiro para o São Paulo pagar a multa? O empresário do Everton. O empresário emprestou o dinheiro para o clube, aí o clube foi lá e pagou a multa. Não, ele pega a longo prazo, né? Ele Claro, pega o dinheiro de pega o volta. retorno, claro. Ele pega o dinheiro de volta a longo prazo e mais. Da multa que ele emprestou o dinheiro para o São Paulo pagar, metade volta para o bolso dele, porque ele tinha 50% dos direitos do atleta. Então custou 7 milhões e meio. É para buscar 7 milhões e meio, porque foi 15 no total. Ele custou 15 no total, o empresário, que era o Carlos Leite, emprestou 11 milhões ao São Paulo. Mas daí quem mexe com esse mercado tem que ter algum capital também, Então, né? O cara pobre assim que nem eu não pode, né? Tem que ser No um cara- começo, não. Claro. O Machado vendia roupa. Ah, sim. Tinha um outro que vendia joias. Se não me engano, era o Tadeu Oliveira. É que é um jogo lotérico, assim, porque tu pega um grande jogador que tu faça uma transação forte, aí tu já te Não, o Tadeu vendia roupa também. posiciona. Tu Olha pega aqui, ó. um jovem que desponte e já deu certo. Né? Exatamente. No Inter, Colorado treinou hoje pela manhã, sem Zeca. Lateral se recupera de lesão no tornozelo, que sofreu contra o Botafogo ainda no primeiro tempo. Recuperado de dores no joelho, Moledo treinou normalmente, está à disposição para a partida contra o Galo na próxima segunda-feira. O Internacional joga apenas 5 partidas no mês de agosto. A saber, o Internacional joga contra o Atlético Mineiro fora agora, segunda-feira. Depois, na outra segunda-feira, joga contra o Fluminense. Só no domingo, dia 19, volta a jogar em Porto Alegre, 11 da manhã contra o Paraná. Depois tem o Bahia fora, aí já é o começo do retorno. O Internacional iniciou o campeonato ganhando o Bahia por 2-0. Bahia no dia 22 de agosto e o Palmeiras 26 de agosto em casa. São 3 partidas fora, 2 partidas em casa e aí entra aquele cálculo mínimo que eu estava falando. Se o Internacional contra Atlético Mineiro, Fluminense e Paraná fizer 3 pontos, 3 em 9, que é nada, o Internacional fará 32 e fazendo os mesmos 32 no retorno, será, se o campeonato for mais ou menos moldado ao do ano passado, vice-campeão brasileiro. Porque o Palmeiras, no ano passado, com 63, foi vice-campeão brasileiro. É assim, né? Porque quando o campeonato tem um líder que dispara, assim, a disputa embaixo esfria, né? Exatamente. E aí isso baixa o índice técnico. Quando o Grêmio, no ano passado, deu uma refreada, o Corinthians ficou na sombra da Figueira. Exatamente. Naquele jogo aqui de Porto Alegre, que o Grêmio até jogou melhor, o Luan errou pênalti. Sim, e aí sofreu um crime, né? É isso aí. O Copa do Brasil, 19h30 começou. Temos 15 minutos de Santos Cruzeiro 0-0. 0-0. Depois, junto com o jogo do Grêmio, às 9h45, tem Corinthians e Chapecoense. Hoje, pela Sul-Americana, tem Nacional do Uruguai e Botafogo. Amanhã, São Paulo joga também o Fluminense. No jogo Santos e Cruzeiro, a novidade, entre aspas, né? Então novidade assim na escalação, foi o Renato, o volante, tem 39 anos, está jogando um pouco mais adiantado, ainda não deu o efeito, mas o Cuca está tentando com o Renato ter a sua peça de surpresa para tentar ganhar o duelo tático. Por isso que o Santos salta à frente na disputa pelo Marco Ruben.
fez uma proposta oficial para o Rosário. Rosário que pode perder esse jogador, que agora, de uma hora para outra, não quis mais ficar lá. Antes, não desejava sair. Essa é a notícia que vem de Rosário, ele quer sair do clube, é isso? Ele quer, não quis renovar, tem só 6 porque meses o clube de contrato. queria reduzir o salário dele. Ah, não, mas daí também... Ele ganha 100 mil Glorioso dólares. Rosário Central não se ajuda Ele também, ganha né? cerca Mas estava de na 100 reserva lá, né? Ah, sim. Ele ganha 100 mil dólares e queriam reduzir para algo em torno de 80 mil dólares. Ah, daí o cara tá rasgando dinheiro, não tem sentido, né? Mas 80 mil dólares já é um belo salário para quem tem uma certa idade. Hein? 320 Que idade pau ele na tem? Argentina, tem 30 anos, se não me engano. Ele é um bom jogador, né? Ele é um bom jogador. Mas para a realidade de futebol brasileiro, se ele é um jogador que vem para ser titular de um clube grande, não é uma exorbitância ganhar isso, Não, pagar isso por um mas está centroavante. caindo o valor aqui. E vai cair mais. Tomara. Os jogadores estão saindo muito jovens, né? Sim. E o que vai haver é repatriação de vários e vários jogadores. Sim. Assim, Mas isso no futebol Mas o brasileiro é uma... Vitinho, por exemplo, veio ganhando 700 pau. É um negócio impressionante esse negócio do Vitinho. É um negócio assim, bem coisa do Flamengo mesmo. Não tem como explicar, né? Porque É. ele vem nesse momento sendo reserva. O Flamengo não- investiu não- 40 milhões de reais em um reserva. Se jogar com um atacante só, pode ser que seja ele esse atacante. Eu não Mas consigo em entender. princípio não é, né? O Marco Ruben tem 31 anos, completa 32 no dia 26 de outubro. Então já Não não cozinha vai na primeira é. gravura já. O Uribe chega como titular. Mas saindo o Paulo Guerreiro, o Vitinho tem um espaçozinho um pouco maior. Mas eu não abriria a mão do Paulo Guerreiro para investir 42 milhões no Vitinho, sem saber no que vai dar, né? Vitinho jogou no Botafogo, mas tinha o Seedorf, né? No Internacional foi assim, ó. Vitinho é um bom jogador, né? Mas não é de tudo que a gente viu do Vitinho agora, é um jogador que vale um investimento desse tamanho, eu não consigo entender também. Aí tu pensar quem é que tinha no mercado, pô, vai buscar, sei lá, o Ricardo Goulart lá, por exemplo, no futebol chinês, seria muito mais negócio, para mim. Eu acho, pelo menos. Acho mais jogador. É que na função do Ricardo Goulart, o que mais tem o Flamengo tem 6, 7, né? Tem o Giovani na reserva. Tem uma pilha, né? Tem muita gente, muita gente. Tem uma pilha. Dá para fazer aquela brincadeirinha que já fizemos em rádio hoje, durante o dia, né? Entre os melhores de cada posição de Grêmio e Flamengo. E eu vejo isso com muita dificuldade. Se tivessem o mesmo sistema de jogo, já seria difícil. Né? Mas não tem. Então, o Grêmio, por exemplo, tem um time muito mais bem armado. Sim. Do ponto de vista tático. E aí eu acho que já entra uma vantagem substancial. Eu acho que sim. Eu acho que a vantagem do Grêmio não está na comparação jogador a jogador. E ainda assim, Tá jogador da Grêmio igual. No conjunto, no funcionamento de time, né? Na defesa, acho que tem chance quem no Flamengo? Lateral esquerdo. O René. É que tem que ver. E ainda é forçação de barra, porque para mim são iguais. René e Cortez. Esse zagueiro mais jovem aí, que a gente não sabe exatamente onde é que ele pode mas chegar. vai derrubar quem? O Cânio? De jeito nenhum. Então dá Grêmio. nenhum. Mas O Groi tá melhor que o Diego Alves. O Diego Alves ninguém falou em seleção. O Groi todo mundo falou. Não, o Diego Alves andou oscilando, né? O Diego Alves veio para tentar recuperar o terreno perdido, mas não confirmou. Não confirmou. Pelo contrário, tomou alguns gols bem estranhos. Exatamente. Claro que no contraste com o antecessor dele, que era o Muralha, que era dispensa comentários. Isso aí Né? Ninguém mudou da água pro ninguém vinho. reclama, né? Mas de fato não se apresentou assim como grande goleiro. Então, de 5, 4 são do Grêmio na defesa. Groi, Léo Moura. Mas o Léo Moura, muito no nome, né? Porque não conseguiu jogar. Mas o Rodinei jogava na Ponte Preta também, né? Não, mas o Léo Moura joga um tempo, Rec. O Léo Moura não consegue voltar para fisicamente, obviamente, o Rodinei é muito mais inteiro. Agora, mas não é essa bola também. Não é essa bola. Eu esperava mais. Aliás, é um jogador que disputa a posição com o Pará. esse deu um chapéu no Grêmio também, né? Quem, o Rodinei? Eu não me lembro disso. Estava contratado pelo Grêmio. É mesmo? E aí surgiu o Flamengo e ele se jogou nos braços. Tá bem. Estava contratado. Ele deve ter se arrependido, né? Cada título que o Grêmio ganha na televisão, ele pensa, poxa, podia ter ido pra lá, tá lá comemorando, lá tô aqui sofrendo corneta, né? Sofrendo, né? Não, Tô aqui disputando a posição com o Pará e não os caras perdeu a posição para Pará. Agora que ele se agrandou. Mas então seria Groi, Léo Moura, já perde, porque aqui já dá 2-1. Aqui é ímpar. Não, perdi. Então, já perdeu. Perdeu o Mas Playboy. pro segundo tempo o Rodinei tem que entrar, porque o Léo Moura não aguenta. Não, aí nós temos aí o Léo Gomes aí, que é bom, rapaz. Então bora, Léo Gomes ou Rodinei? Não, aí não. Aí tu tá de sacanagem. Madison ou Rodinei? Aí tu tá metendo Tyson ou Messi em nós aí. Não. Ó, cuidado do Vianney. Não compara, mano. Não, com todo respeito ao saudoso Vianney, mas é que essa comparação é uma corneta pra cima do Tite, né? Tá, e se não do o Vianney. Tyson entra contra a Bélgica e faz o gol.
Mas não aconteceu, né? Não, mas o Tyson Não estava entrou no... nem o Diego Douglas Costa. Conforme a gente esperava, não aconteceu. Mas o Douglas Costa entrou, né? Não, mas estou dizendo, ele tinha que ter entrado no intervalo. Claro. Tinha que ter entrado muito antes. Foi o melhor jogador do Brasil na Copa, o Douglas Costa. Quem não foi utilizado foi o Fredinho. Descontado, né? Descontado. Com lesão, o Douglas Costa foi o melhor jogador Foi melhor, claro. do Brasil. Entrou e jogou bem sempre. Felipe Luiz foi bem também, né? Quando entrou, Casimiro. O Coutinho, ele começa bem, mas termina mal a Copa. Não, começa amarelado. É. Não, termina amarelado. Ele termina amarelado. Ah. Ele começa bem e termina amarelado. Termina carimbando bola, dando tapa pro lado, né? Goi, Léo Moura, Jeromel Kahneman, René. René. Forçação de barra. É só para dar uma equilibrada, né? Porque se a gente quiser botar o Cortez também não tem problema nenhum, né? Joga a camisa pra cima, quem pegar, pegou. René com 0,1 de vantagem. É, né? custou caro o Flamengo, esse é outro que custou caro. Mas é bom jogador, tá bem. Vai lá. Cuejara ou Cícero? Cuejara, eu acho. É, Cuejara. aí tá. Aí 2 do Flamengo. Maicon ou Paquetá? Aí que tá assim, ó. Não dá pra armar Paquetá e Maicon. Eu daqui a arrumaria um jeito de jogar os dois se tivesse Eu os também. dois no plantel. Eu não, também. não faria um contra o outro, até porque são diferentes, né? É, eu colocaria Maicon e Paquetá e tiraria o Cuejara. Não dá pra tirar o Cuejara. eu acho que é. Vamos Claro. fechar a questão aí. Claro. Ramiro e Everton Ribeiro? Everton Ribeiro, obviamente. Pois é, mas aí também dá pra ajeitar. Bom, tá, mas vai dar igual. Everton Ribeiro, mais Everton jogador, Ribeiro vai né? jogar Mais igual. jogador. E eu sou fã do Ramiro, hein? E agora? Luan e Diego. Luan. Luan. Não tem nem... É discutir, dureza. né? Ah, eu não tenho dúvida. É dureza. Mas Luan, qual o Luan Luan hoje... mas qual o Luan que te dá Se essa tu pegar... convicção? Não, é tipo o seguinte, nós estamos comparando potencial, certo? O Diego também está oscilando tanto quanto o Luan, tá? O que o Luan pode oferecer de soluções em uma partida é muito mais repertório Mas do que o Diego. o que os dois é a bolinha tá- parada e o... Dá a pra meter todos eles. O Diego é um Douglas mais inteiro, cara. Se colocar só o Everton na frente, dá pra meter todos eles. Ah, sim. Aí não tem nem André, nem Jael, nem Uribe. Não, mas Coloca tem que só ter o algum. Everton lá na frente. Não, o Diego é balaca, rapaz. O Diego já é Everton e Marlos Moreno, Everton, Everton, André né? ou Jael e Uribe. Uribe, né? Pois é. Então é o que nós fizemos durante o dia, dá 4 do Flamengo. 1 na defesa, Cuejar 2. Se botar Everton Ribeiro, se botar Paquetá e Maicon, vai dar Maicon. Everton Ribeiro 3. E Uribe 4. Mesmo que faça alguma montagem de time, aí dá 4 do Flamengo. Mas, de qualquer forma, teremos um grande jogo, serão fortes emoções e o Grêmio tem que arrancar com alguma vantagem daqui. O que você considera alguma vantagem, Qualquer Alexandre vitória. Maia? De pronto, assim, qualquer Eu vitória. acho que o Grêmio ganha de 2-1. Pode ser. Para mim tá maravilhoso. Termino a minha noite festejando, feliz da vida, se o resultado for esse. Porque assim, ó, o Grêmio está enfrentando um grande adversário. É um jogo de 180 minutos e o Grêmio é um time que não cai de produção, que não sente pressão de fator local. O jogo é no Maracanã, enfim, o estádio que também, obviamente, a torcida do Flamengo vai transbordar o Maracanã e tal, vai fazer fator local. Mas o Grêmio não se assusta com isso, o Grêmio rende bem fora de casa, basta ver a campanha do Grêmio fora de casa no Campeonato Brasileiro, que é quase a mesma campanha do Grêmio em casa. Então, tipo, qualquer vitória coloca o Grêmio na condição de vantagem. O Grêmio pode ir lá no Maracanã empatar ou ganhar o jogo de Pega um novo. time de quem passar, né? Pega um time forte, de muita tradição, que é provavelmente o Corinthians. Sim, Né? provavelmente. Embora a Chapecoense possa fazer um crime, né? Porque Do mata-mata. que eu vi da Chapecoense agora no fim de não semana, tá acho que é o jogando. Corinthians, né? Não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Mas o Corinthians caiu muito, né? Caiu. É. Caiu. O Corinthians deu Não sei, sorte. esses de- jogadores que o Corinthians está contratando, dá para inscrever? Depende de onde é que Acho que vem, parece- né? Não era ontem que terminava o prazo? Eu vou buscar o prazo. Acho que o Vitinho exato, foi cara. inscrito no apagar das luzes. Não, o Vitinho foi escrito em tempo recorde, né? Naquelas coisas que só a CBF faz por um clube do Rio de Janeiro. Pois Não, é. mas tem que estar no sistema da FIFA, não foi só a CBF que fez, né? Ah, tá bem, mas entrou Se no a sistema... transferência não entra no sistema da FIFA, mas ninguém daí- faz nada. Sim, meu velho, mas daí a transferência do sistema da FIFA entre as 15h30 e as 15h31, o cara tá no bid. Esse tipo de coisa só acontece quando é com um clube do Rio de Janeiro. não, Não, mas aí é pela que foi proximidade recorde, da foi. sede. Se é um jogador do Internacional do Grêmio, leva uma semana. É que foi recorde, foi. É, Ah, foi muito rápido. muito rápido. Rápido Plantão, tam- né? rápido Fizeram um tam- plantão lá pra esperar. Rápido também para alguns foi o gol do Nacional do Paraguai, 1-0 contra o Botafogo na Sul-Americana. Rapaz. Ah, o Nacional do Paraguai. Nacional do Paraguai tá ganhando 1-0. Bom, depois É, o o jogo Botafogo... é lá, né? É o jogo, O jogo lá. Tudo Jogo lá. bem, né? O Botafogo foi eliminado pelo Aparecidense esse ano, né? Combinar que não é Tem o ano coisas mais... que só acontecem com o Botafogo. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O cara que torce pro Botafogo tem que ser respeitado. O João Paulo de Gravataí pergunta se os sócios podem entrar por outros meios para saber sobre o contrato da Arena.
diz que vai ser 3-1 para o Grêmio e a outra que está dando pau no Luan, diz que é perna de pau, o Valdemir de Canoas. O Luan não é perna de pau, né? O Luan foi o melhor jogador Se cada perna de da pau Libertadores da América, né? Se cada perna de pau que vestir a camisa do Grêmio e der uma Libertadores e for premiado o melhor jogador da competição, pode encher o time de perna de pau, sim. Libertadores, Gauchão, Recopa e Copa do Brasil. Puxa vida. Já ganhou bastante pelo Para Grêmio. não ficar dúvida. Já tem que mudar a caracterização, mesmo não gostando do Luan, mesmo sendo colorado e tal. Porque senão não fica ridículo, né? Sim, mas o cara que disse isso aí é gremista, né? Não sei. Falou que vai ser 3-1 pro Grêmio. Não, esse é o segundo. Ah, tá. O primeiro disse que tá bem. parem com essa brincadeira, que o Tite vai olhar o Luan e tal. Não gostou muito da gente dizer. Deve ser fã do Fred e do Tyson. Para não restar Eu dúvida, acho que são do Regi. mesmo tamanho, vou te ser bem honesto. Eu gosto muito do tem o Fred e mesmo do Tyson potencial. também. O Fred ficou muito pouco tempo no Internacional São e bons o Tyson jogadores. foi campeão da Libertadores também, né? Não, são bons jogadores. Sim, mas nós estamos falando de 2010, né? Nós temos 18, né? Ah, São 8 sim. anos, né? Mas isso aí é a favor ou é contra? Não, é contra Porque pelo segundo seguinte, o Tite, essa foi a diferça que o levou para a Copa. Mas é um absurdo, né? Porque Esse ele estava argumento, jogando né? lá Champions Porque e tu tudo mais. pensar o seguinte, mas os aí o Arthur gastou a bola 6 meses antes da Copa, 2 meses antes da Copa, não. O Arthur eu não quero levar, eu quero levar o Tyson, que foi campeão em 2010. Mas o Arthur... Não tem a fundamento. gente O vai- Fred, que foi campeão em Não, 2010. por causa Alexandre- da Champions, porque... Não, mas, Rec e Alexandre, a gente tem que considerar alguns fatos nessa história do Arthur. Sim. O Arthur jogou excelentes partidas, especialmente no ano passado. Certo. Esse ano ele começa a jogar em março Sim. e 2 dias antes da convocação ele se lesiona. Ok. Sim. Então, não é um jogador que assim, não, ele fez 6 meses de Não, jogos mas esse é um critério extraordinários. de convocação, Alexandre. bem. Não é de desconvocação. Só que o seguinte, Se o cara se lesiona, o Tite convoca. Claro, exatamente. Era um critério de Exatamente. convocação. Então, Se tinha que tiver ser critério lesionado, pra levar. aumenta a chance. Então foi por esse critério que ele entrou nos 35. Sim. Só Então pode. é por isso que ele entrou nos O 35. Maico também. Por bola não pode ter Não, sido. se tiver lesionado... Aí Mas- é que nós tínhamos que ter divulgado mais a lesão, tinha que ter falado mais sobre ela. Aí o Tite teria olhado. É que- pra- que ele- tá lesionado, me interessa. O problema é que ele lesionou só no Grenal, que foi no sábado e a convocação na segunda. Se ele lesionasse no meio da semana, daria mais tempo para Mas falar o de Renato lesão. Augusto estava descontado e foi. O Fred estava descontado e foi. O próprio Douglas Costa, Tá, mas né, que brilhou, Felipe estava Luiz, descontado e foi. Felipe Luiz, Neymar. Felipe Luiz descontado. O Marcelo. Nossa, Renato senhora. Augusto. Mas aí, sinceramente, gente, se vocês vão levar jogadores descontados, considerando que o Tite levou jogadores descontados, Sim. vocês levam o jogador descontado que já foi testado na Europa ou o jogador descontado que está arrebentando, mas é com os times do Brasil? Tanto faz. Eu não faço essa distinção. Eu acho que essa distinção é uma distinção tola. Porque é o seguinte, ó, aí tu faz um jogador do Shakhtar Donetsk ter uma vantagem competitiva em relação ao jogador que joga num grande do Brasil. Por quê? Porque o cara, ele joga alguém Champions. acha, ele joga 2 jogos da Champions e 40 jogos da Liga Ucraniana. Alguém acha que a Liga Ucraniana tem um nível técnico mais alto do que o Campeonato Mais Brasileiro? grana eles têm. Ah, tá bem, mas daí dinheiro então tem que levar jogador da Arábia Saudita. Mas ele leva da então China. é o Al Jazeera. Mas ele leva o leva- Romarinho, então. Ah, pelo amor Então de tem que levar o Romarinho. É, podia ter levado, mas ele levou o exatamente. Renato Augusto da China. Exatamente. Não. Quem leva o Renato Augusto da China não leva o Romarinho do Não, mas assim, pelo Emirados amor de Árabes? Deus, uma coisa é o cara brilhar como o Casimiro, como o Marcelo, com a camisa do Real Madrid, sendo campeão da Champions League. Isso é uma credencial pro cara ser convocado para a Copa Tá do bom, Mundo. o cara jogar bem contra o Real Madrid, que é uma seleção mundial, cara- não é critério. Eu tô dizendo que é, cara. Tô dizendo que é. Agora, o cara ser coadjuvante do Shakhtar Donetsk lá, tu me desculpa, né? Mas daí isso não é critério. Não, mas não é pra- coadjuvante, ele é um dos destaques do time. Quem é o goleador da Liga Ucraniana? É o Tyson? Só pra Eu saber. vou saber de goleador da Quem foi o melhor Liga jogador do Eu ano tenho mais o que passado foi o fazer. Fred? Só isso que eu queria saber. O Luiz Adriano foi. O Luiz Adriano empilhava gol lá e não foi pra Copa. Tô falando do ex-jogador do Internacional. Eu vou te ajudar no argumento. Esse mas gastava também- lá, fazia gol em todo Mas mundo. também não era pra Copa. Tá, mas Claro que não. eu vou te ajudar no Não argumento. era o momento dele. Eu vou te ajudar no argumento Ele de foi que foram convocado. alguns. De que foram alguns bruxinhos. O Jonas é destaque na Europa e não foi nem lembrado. O Jonas foi candidato à chuteira de ouro várias vezes. Empilha gol com a camisa do Benfica, mas esse não serve. Esse não tem consistência na carreira. Jogou no Valência. Tá, foi mas aí o goleador. ucraniano não vale, mas o português vale. Eu acho a Liga Portuguesa uma liga mais respeitável do que a Liga Ucraniana. Acho que tem mais alto nível no Benfica, no Porto e no Sporting do que no Shakhtar e no Rubin Kazan. Não, Rubin Kazan é da Rússia, né? O Shakhtar e o, sei Tá, lá, mas é a o mesma Dinamo coisa. Kiev. Tem 2 clubes na Ucrânia, tem o Shakhtar e o Dinamo Kiev. E um bando de, mais ou menos, meia roda lá. Mas sabe que o Tyson ficou aquela ilusão do Tite, da jogada do contra-ataque rápida, do meio campo. É um jogador que deu certo com ele em 2008.
10 anos antes da Copa. Né? Não tem fundamento isso ser consistência na carreira. Isso ele criou para levar as ovelhinhas, né? Ele não tinha observação suficiente para ter convicção. Não tinha. E do Arthur ele tinha. Ovelismo, né? Isso foi o ovelismo dele, né? Eu confio no jogador, isso basta, vou levar e azar do mundo, né? Levou. Mas ele não botou em campo. O autor da expressão ovelhinhas, infelizmente, não está mais entre nós. Né? Toda vez que vinha aqui o doutor Valando, eu provocava. Seu amigo Tite, vem o REC me provocando. Seu Valando tinha uma bronca do Tite e do Celso Que era Monte. outro dirigente na época das ovelhinhas, mesmo, não me lembro. Presidente Obino. Sim, o presidente Obino, mas tinha um outro no departamento de futebol, um outro dirigente que eu não lembro. Não era o... Não era o Luiz Onofre Meira. Não. Quem era o vice do... Daqui a pouco Valandro. algum telespectador vai lembrar. Não, porque... Mas do Valandro eu lembro. O Valandro, ele ficou, né? Porque em 2001 tinha o Pelaipe, tinha o Zé Otávio e tinha o Valandro. Mas as ovelhinhas são 2002 para 2003. É, lá, isso, né? já. Acho que já 2003, não é? Quem é que entrou junto com o Valandro ali? Pá. Mas enfim, ficou a caricatura, assim, né? Mas eu acho que o Tite, agora estou falando sério, ele errou em fazer uma aposta muito carregada na história da confiança de jogadores que já tinham trabalhado com ele. Eu considero isso um erro. Tu é um selecionador, tu não é um treinador de time, de clube. O selecionador tem que selecionar, escolher os melhores, quem vai render mais. Né? E ele não fez isso. Olha aqui Eu hoje. só vou pegar... Sérgio Cunha aqui de Canoas, que hoje tu tá tomando de goleada. Não, tô tomando de goleada por quê? De mim e do REC, deve ser, né? 2 contra 1, né? Mas tu escolhe as teses erradas, o que nós vamos fazer, né, REC? Mas aqui, ó... Boa noite. Pergunta para o gremista por que o Jeromel não jogou na seleção. Não, assim, ó, eu respondo. Quem é que tá perguntando? E mandou te dar um bico para tu parar de chorar. Eu Rodrigo tô chorando? Garcia. Eu tô feliz da vida. Colorado de Tá chorando que não levaram os jogadores? Quer te dar tô- chupeta? Não tô chorando, não. Tô metendo só a cornetinha, tô feliz da vida. O Grêmio tá aí, vive em todas as competições, né? O torcedor do Grêmio não tem motivo para chorar, não. Mas eu te respondo. Como é o nome do telespectador? Agora vou ver aqui de novo. Mas eu vou- João Paulo, não. Deixa eu ver quem foi que mandou. Rodrigo Garcia. Mas, Rodrigo, Colorado de Tapes. eu gosto muito aí da Praia da Pinvest. Mas te respondo, Rodrigo, te dizendo o seguinte. O Jeromel não jogou porque ele disputava a posição com grandes jogadores. E eu até penso que talvez quem seria mais questionável do porquê que não foi titular seria o Marquinhos, né? Que é um O jogador... Marquinhos tinha que ser titular. Deveria, na minha opinião, deveria ser titular. Tá? Mas daí o Thiago Silva ia ser reserva? Ou Miranda, um dos dois. Não, o Thiago Silva era o reserva em toda a campanha da era Tite. Mas aí se foi destaque na Copa, como é que nós vamos dizer depois da Copa que o Não, o Thiago Marquinhos... Silva não foi o problema do Brasil. Mas o Miranda não foi bem, não. Então, Vamos lá, vocês estão Miranda não entrou naquela seleção no mundo aí? Sim. Como zagueiro? como um dos melhores. É. Mas a outra O resposta Arthur- que eu poderia dar para o telespectador é o seguinte: os zagueiros não estavam no departamento médico, né? Que não os jogadores da outra posição. Os caras estavam inteiros, aí ficou difícil para o Jeromel bancar, né? Deixa eu só pegar o Arthur como exemplo, já que vocês estão defendendo, especialmente o Alexandre, que ele tinha que ser convocado porque ele Claro. estava em uma fase extraordinária Sim. antes do Mundial. Sim. O Arthur, antes da convocação final do Tite, Sim, estava disputou jogando, né? 15 jogos. 15 jogos até maio, sendo que 7 foram no Gauchão. Tudo bem. Aí Escolheu um o problema, jogador, né? aí um jogador que jogou 8 partidas fora do Gauchão, jogou 3 na Libertadores, uma na Copa do Brasil, De quando a quando tá pegando? de janeiro até a convocação. Que foi em maio. Maio. Até Fevereiro, o Grenal. Março, abril. Ó, 3 meses cheios, né? Fevereiro, março e abril. Fevereiro, março e abril. Em 3 meses e meio, o cara jogou quantas partidas? Jogou 15. Tu acha pouco? Eu não acho pouco. O Maicon jogou 26. Ah, tudo bem. Jogou 11 a mais, ok. É que o Maicon mas- podia ter sido convocado também. Sim, O Maicon era um dos melhores jogadores do Brasil no sim, momento. poderia. Mas nós, Eu várias vezes disse aqui, se for por justiça, vai o Maicon e não vai nenhum Tudo outro. bem, mas olha só, o Maicon estava for produzindo por mais. momento. O Maicon estava produzindo mais num período de 2, 3 meses. Se o que motivou a convocação foi o conjunto da obra de um período de observação mais largo, que considerou 2017, Estava eliminatórias... observando o Tyson há 10 anos, o Tite. E que o Tyson ele está observando há 10 anos, etc, etc. Não tem nada que explique não ter levado deixa eu terminar. Levar o Arthur e ter levado o Paulinho, que foi dispensado do Barcelona para voltar para o futebol chinês, ao contrário do Arthur, que chega no Barcelona, né, como aposta do clube, ter levado outros Mas quantos jogadores jogos que... o Paulinho fez antes disso na seleção? Assim, é que assim, Maurício, essa tese é honesta se tu me trouxeres o balanço dos que foram. Aí vamos comparar.
se esse foi o argumento que justifica o Arthur não ter ido. Se os outros jogaram 40 partidas, esse pode ser um Não, argumento. os titulares todos, né? Os titulares, a base titular que joga a Copa, exceção ao zagueiro ali que Renato joga... Augusto jogou quantas partidas em 2018? Não, o Renato Augusto, ele não entra na cota de jogos que jogou em 2018. Ele entra na cota de jogos que ele foi bem na seleção. Ah, mas aí não dá pra ter O critério desempenho pra da cada seleção jogador, tem que né? contar também, né? Não, claro que tem que contar. mas aí- Mas Sim. o desempenho no clube também, né? Tá, mas Alexandre, o Arthur voltou, ele joga a final da Libertadores, Sim. ano passado, novembro do ano passado. Certo. Ele volta a jogar dia 7 de março. Mas qual é o problema? A Copa O cara de fica julho. Mas ele ficou 3... Abril, maio, junho, O Paquetá julho. surgiu Ele teve 4 em meses pra abril, se recuperar maio, pra quase foi Copa. pra Copa. O Neymar, o melhor jogador da seleção brasileira. Mais tava- alguns dias o Paquetá ia pra Copa. Se tu pegar na convocação inteira, tu vai achar uns 8, 10 jogadores que tiveram lesão em 2018 Aqui, se ó, recuperaram. Lice O do Gabriel Jesus Partenon. teve lesão, o Neymar teve lesão, o Renato Augusto Mas teve no dia lesão, da convocação- o Casemiro teve lesão. Porra! Mas no dia da convocação o Arthur tá lesionado. Ah, veja bem. Olha só. Tu não pode comparar dia- o caso do Renato Augusto, que era um titular absoluto do Tite, com o caso do Arthur, que era uma aposta. Se o Arthur tivesse voando, tivesse 30 jogos antes da Copa, Sim. eu concordo que ele estaria na lista de 23. Essa lista foi feita e anunciada nesse dia por escolha do Tite. Este dia não era prazo de coisa nenhuma. O prazo foi lá na frente. Ou seja, e essa lista pode... Acho Ele que... poderia ter convocado 35 nesse dia. Esse era o dia limite para convocar 35. Claro! Olha aqui, ó, a Claro, Lise foi do- escolha dele. A Lise do Partenon tá te mandando um beijo, tá mandando um beijo para todos nós, mas especialmente para o gremista da bancada. E dizendo o seguinte, que o Everton é o melhor jogador brasileiro na atividade, que o Luan é um grande jogador, mas que não está bem. Tô fechado com ela. Beijo. Já voltamos. É realizar. Voltamos com o nosso cadeira cativa. Se o Não cara te assusta. Se o cara tiver meio dormido, aquele com esse É volume pra aí. acordar o chuchuzinho. Este programa aqui não é fácil. Olha aqui, ó. Boa noite, Mário. Boa noite. Mário de Gravataí. O Tite. Deixa eu ver aí, mas entra uma mensagem em cima da outra. Boa noite. O nível dos clubes do futebol brasileiro é muito baixo. Sou colorado. Um grande abraço para todos. Deixa eu ver aqui. Não assinou, mas fica aí o abraço. Boa noite, Mário de Gravataí. O Tite, baita político. Essa de revezar capitão da seleção. E outra, se não ganhar a Copa América, tem que cair. Muito enrolão. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Vamos Aí, lá. ó. Deixa eu ver. A audiência tá fechada comigo, Maurício. Porque O Fredinho que tu criticou na temporada, porque né, temos que comparar temporadas, né? Não. Ah, tu quer que eu- Temporada é coisa nenhuma. A temporada da Europa começa em agosto. Não vem me dar migué aqui. Sim. Tu quer quer comparar que eu- 2018, pega o 2018 Então tá, dele. eu vou contar a quantidade de jogos que ele fez em 2018. Ah, não, aí não. Tentou me dar uma pernada, Rec, tu viu? Pô, mas eu vou fazer o quê? Ligeirinho. Aí o Modric jogou 68 partidas. Ah, na Não, temporada. jogou 58. 58. 58. 58. Sim, o Arthur jogou 50 no passado, e aí? Não,
Tu quer pegar da temporada europeia, então pega quantos jogos o Arthur jogou desde agosto. Aí Então tu combina com os sites de estatísticas que eles têm que fazer o cálculo proporcional. Não estamos fazendo prova de concurso. Boa noite. Por que se leva tantos jogadores que jogam na Europa e não os que atuam aqui no Brasil? Pergunta o Carlos de Tapes. Olha, não dá mais tanta diferença. É muito marketing, é muita forçação de barra. É a tal da Champions, que só chegam 3 ou 4 bons times. O resto é tudo meia boca também. Isso aí, ó. Mais um de Tapes, hein? Nós estamos arrebentando ao dia. Estamos ganhando aqui, da Globo em Tapes. Boa noite, Rex. Sou colorado, mas o Jeromel teria que ser titular e o meio-campo do Brasil teria que começar com Maicon e Arthur. José Bercelos de Gravataí. O gremista aí tem razão. Aí, ó. Aí a audiência está fechada com a tese certa, ô Maurício. Boa noite. Esses dias no preliminar vi o Celso Rotti que a seleção perdeu botando na conta da escalação do Fernandinho. Mas no meu modo de ver passou pelo Marcelo. Acho que deveria ter escalado o Felipe Luiz. Deitaram e rolaram nas costas dele. Eu concordo. Regis de Taquari. Concordo. Mas uma coisa complementa a outra, né? O problema do Marcelo, de jogarem nas costas do Marcelo, é porque não tinha um volante para fazer a cobertura do Marcelo. Não tinha o Casemiro. Não tinha o Casemiro. Claro. Só que aí, o que o Rotti disse aqui no preliminar é que o problema é tu colocar o Fernandinho como primeiro homem. E o Marcelo. Fernandinho que saiu do Brasil como um meia atacante. E tu coloca ele para cobrir as costas do Marcelo. Aí tá totalmente errado. Aqui o Miguel de São Leopoldo diz: esse gremista só enxerga jogadores do Grêmio. Só falta ele me dizer que o Luan é melhor que o D'Alessandro. É que é difícil de comparar. Tu pode dizer que o potencial do Luan é maior que o do D'Alessandro. O Luan tem 10 anos de carreira, o D'Alessandro tem 2. Como assim? Como assim de carreira? Sim, o Luan vai ter mais 10 anos de carreira pela menos. Sim, de carreira pela frente, 2. tá. Então, não, assim, eu não quero fazer essa comparação, eu aí gosto, respeito dos dois e tal, mas o D'Alessandro seria mais honesto comparar com os jogadores da idade dele, com o Douglas, por exemplo. Aí não tem sentido comparar com um jogador 10 anos mais jovem. Empata o Botafogo, viu, Rec? 1-1 na Sul-Americana com o Nacional do Paraguai. Fogão não é moleza. Boa noite. Minha opinião é que o futebol é momento, então que se levem os melhores, sempre. Andrei de Viamão. Mal que tem de mensagem, uma atrás da outra. Não, mas eu elogiei, ele não se deu conta aí, o telespectador, mas eu elogiei o Luiz Adriano, que é jogador internacional também, né? Boa noite, Rec. O Arthur não tinha que ir. Os convocados foram testados 2 anos. E o Arthur nunca foi convocado. Espere a vez na próxima. Ele foi convocado. Nessa ele não tinha que ir. Um abraço, Leandro de Goiânia. Foi, mas pouca. Ele foi convocado uma vez para 2 jogos, né? E ele seria convocado para os jogos de março, mas estava lesionado. Se o treinador da seleção francesa, campeã do mundo, bicampeão do mundo, pensasse assim, como tu estás defendendo, doutor Maurício, né? Como Adenor Bach, o professor Tite... Não, eu não estou defendendo, eu estou trazendo a argumentação dele. Se o Didier Deschamps pensasse assim, ele não levaria o N'Golo Kanté, que foi um jogador que cresceu na reta final. Ele mudou bastante. Que mudou a cara do time, porque era um outro jogador que jogava lá, não levava aquele lateral esquerdo jovem que fez aquele golaço contra a Argentina e não teria levado outros tantos jogadores que hoje são campeões do mundo. Ele se refez? Exatamente. Ele reconstruiu a seleção. Tomou um palco que perdeu para Portugal. Momento. Tu não pode morrer abraçado com teus parceiros. Tu tem que levar os melhores, tu é selecionador. E isso o Tite não fez, ou não fez da melhor forma. Ele é um bom treinador. O Kanté, que foi citado pelo Alexandre Maier, na temporada 17-18 fez 48 jogos pelo Chelsea. E na temporada anterior fez 41. Temporada na Europa, caro telespectador, começa que começa em agosto. E o meu nobre companheiro de debate aqui pegou os números do Arthur que começaram em fevereiro de 2018. Cuidado. Pega os números do Arthur, considerando então a partir de agosto, ele é poupado em metade dos jogos do Grêmio porque ele não joga Campeonato Brasileiro. Mas vai dar os 40 e tantos jogos que o N'Golo Kanté fez. O Grêmio jogou com reservas o segundo semestre, ele só jogou mata-mata. Segundo semestre do ano passado. Ele jogou várias partidas do Campeonato Brasileiro também. Jogou uma que outra. A partir de agosto, não foram tantas. Sim. Aí ele para de jogar em novembro, volta em março. Ele não vai chegar a 40 partidas. Já voltamos. Vai. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul. Um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. O que ele está fazendo? É hora do show. Veja. Sinta. Experimente. Em 3D. Missão impossível. Efeito Fallout.
Vestibular Ubra. Desperte para o seu lugar no mundo. As inscrições para o vestibular estão abertas. Escolha a modalidade de ensino que mais se encaixa no seu perfil. Para o vestibular presencial, selecione um dos dias programados para a prova ou agende uma data para o vestibular EAD. Não perca tempo. Faça sua inscrição agora mesmo em ubra.br/vestibular. Ubra. Conhecimento. Quem tem, vai além. Fique sabendo os principais destaques da nossa programação. Ubra TV no Twitter, mais uma forma de você interagir com a TV que você segue. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Estamos de volta, daqui a pouquinho tem o Grêmio, né? Grêmio e Flamengo, jogo histórico mais uma vez. Quem passar já estará entre os 4 melhores da competição. Vale sempre recuperar que são 8 postulantes ao título maior, que no acumulado dá um prêmio de 65 milhões. O que se diz é que quem jogou desde o começo é que vai arrecadar 65, mas que seja 60 milhões, né? Porque esses que entram mais adiante ganham um pouquinho menos, até porque justamente vai se pagando fase após fase para ir sustentando os clubes, né? Para que os clubes se mantenham em alta, mas que dê 60 milhões, 30 vai para os jogadores. O Grêmio ainda bota mais 30 milhões líquidos no bolso. Eu falo isso de 30 para os jogadores porque é isso que eu ouço dos dirigentes. Então, não vai querer botar na cabeça do jogador que tem que ganhar o Campeonato Brasileiro a qualquer preço e tal, tendo Libertadores da América e Copa do Brasil. Não que eles vão fazer corpo mole. Mas se a própria direção prioriza, o Renato prioriza, por que eles, jogadores que vão ganhar mais dinheiro numa outra competição, vão receber um bom salário mensal igual, vão priorizar que paga menos? Não. Né? E que dá menos garantias futuras. Copa do Brasil ganhando, garantia de fase de grupos. Sensacional. Libertadores ganhando, garantia de Mundial. Então, é do jogo. Os clubes cariocas, por exemplo... E Mundial entra outra grana, né? Mais grana. Os clubes cariocas, por exemplo... Alguns deles, o Flamengo muito em especial, sempre prioriza o Campeonato Brasileiro. Mas aí tem uma parceria até de transmissão de jogos. Tem. Toda quarta e domingo praticamente está na tela aberta, né? Exatamente. Canal aberto. Aí fatura mais, enfim. Né? E o que paga a televisão também para Flamengo e Corinthians é quase o triplo do que paga para nós, né? Então, o que para nós é a salvação da lavoura, 60 milhões, para eles é 1/3 do que paga o Campeonato Brasileiro. Por aí, que agora parece que a partir de 2019 diminui. Aí vai entrar a meritocracia. É claro. A posição me serve muito, o Grêmio cresce muito, né? E aí vamos ter também uma outra coisa a partir da meritocracia, um ranking decente. Que se estabeleça um critério que se some brasileiro e Copa do Brasil, então pronto, termina a encrenca. Faz por pontos conquistados. Sim, eu crio um coeficiente. Na época valia 2, agora vale 3, sim, mas os times já jogavam na época que valia 2. Exatamente. Então, soma tudo e toca-lhe o ferro. Mas soma com tudo? De 71 para cá. Tudo. Mas aí alguns clubes, pode somar Libertadores também. Alguns clubes não jogaram a Copa do Brasil porque estavam na Libertadores, então somos conquistados na Libertadores. Porque aí é um ranking decente, não é chutômetro. Bom, agora eu vou estabelecer que o Campeonato Brasileiro vale 10, porque o Fluminense é mais bonito. No outro ano, o que vale mais é a Copa do Brasil, porque brilhou um dinheiro maior. Não, mas a Libertadores passou a ser o xodó. Antigamente se valorizava o brasileiro, nem se dava bola para a Libertadores. O que se diz que em 80, por exemplo, o Internacional estava ali. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou, né? Eu não acredito muito nisso. Né? Mas passou a ter mais peso, porque a gente lembra da rivalidade estadual, era enorme. Claro. O que valia um Grenal antigamente. Nós estamos discutindo um Grenal de 77 há 41 anos. Exatamente. Se foi pênalti ou não foi pênalti. O Grenal ainda vale muito, obviamente, vale. né? Porque a nossa rivalidade é uma rivalidade que movimenta muito o coração do gremista e do Colorado, né? E a gente vê pelas mensagens aí, qualquer coisa, elogio que eu faço com um jogador do Grêmio, um Colorado aí já me mete uma corneta e tal. E eu não estou corneteando nada do Internacional hoje. O Caco Garcia quer que abra uma CPI para saber de onde vem tanto dinheiro para o Flamengo pagar 42 milhões pelo Vitinho. É surpreendente mesmo. Sim, o dinheiro vem do Vinícius Júnior. Agora, de onde vem a genialidade da decisão que concluiu que tinha que dar 10 milhões de euros pelo Vitinho, eu não sei. Mas isso é uma tendência dos clubes brasileiros, né? Os clubes brasileiros, eles apostam na base, obtêm lucros com a base e aí investem em soluções de jogadores com idade mais avançada, repatriações, altos salários, aí eles quebram
voltam de novo para a base, dão certo. O Adolar acho que ligou o programa com o programa em andamento. Eu não sei a presença do Everton Cury, que teve um problema particular e não pôde vir. Então não tem falta de respeito com os colorados. O colorado não pôde vir, o que é que eu faço? Sim. Mas eu já fiz o programa aqui com 3 colorados e foi legal. O dia que o Grêmio joga, normalmente tem, quase que invariavelmente, se for no horário do jogo, só colorados. Quando o Inter joga e é no horário do jogo, hoje o Alexandre está aqui porque o jogo do Grêmio é às 9h45. Senão ele não viria também. Então às vezes tem só de um time. Isso, até vou lembrar quem eram os 3 colorados para ninguém fazer corneta, né, ou fazer piada. Olha aqui, ó. Era o Thiago Issa, o Keller Kloss e o Fantinel. Eu lembro dos 3. Eram os 3 e eu. Charlon Fantinel, isso. O Thiago e o Keller Kloss. Olha aqui, foi legal o programa, tudo certo. Boa noite. Quem disse que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil tem times melhores que o Grêmio. O Adolar, ninguém disse. Eu só desejo quem ganhar vai levar essa bufunfa toda. Não sou mãe de nada. Desejo muito que o Grêmio seja campeão. Só agora certeza não temos, né? Vamos atrás. Copa do Brasil, aliás, que já tem no intervalo Santos e Cruzeiro 0-0. Um pouco fraco o jogo no primeiro tempo. O VAR não precisou atuar nesses 45 minutos iniciais. E o José Barcelos de Gravataí diz que tu entende muito de bola, que embora ele seja colorado, e diz que é fã do Cadeira Cativa desde a época da TV Guaíba. Falou de mim isso? É? Falou de mim? Falou, claro. Pô, José, abraço enorme pra ti, José Barcelos de Gravataí. Abraço grande aí. Obrigado pelo prestígio. Para atender o desejo. Já tem um outro que juntou o balde contigo, o Carlos Colorado. O que ele falou? Vamos ver. Não, mas não dá pra ler. Apelou. Apelou. Não tem importância, não faz mal, não tem importância, só não apela para ignorância. Vou fazer até um versinho. Pô, não, quer me cornetear, me cornetei, mas não me xinga, pô. Ou até me xinga, mas não xinga. Não, ele deve estar muito irritado pelo que ele escreveu. Mas eu nem falei do Internacional, o cara tá bravo comigo, que culpa eu tenho? Ele foi mexer com o Tyson era. O Tyson. Mas deixa eu fazer uma coisa. Eu não disse que o Tyson é perna de pau. O Tyson é um jogador qualificado, extraordinário. Agora, na minha... Tentaria trazer para o Grêmio? Modesto... Olha, eu acho que teria lugar no Grêmio, sim. É bom jogador. Agora, eu só acho, na minha modestíssima opinião, que não era jogador para estar entre os 23 da Copa. Só isso. O Caco Garcia está enlouquecido. Diz que o Paquetá é peladeiro. Me serve. Peladeiro que me serve muito. Para atender o desejo do Alexandre Maier. Somando, então, de agosto do ano passado a julho desse ano, ou até a convocação da Copa... O Arthur jogou 37 partidas, 15 esse ano e 22 ano passado. O que dá em relação a N'Golo Kanté, por exemplo, comparação que tu fizeste, 8 jogos de diferença. E está explicado por que tem 8 jogos, né? Porque o Arthur teve um mês de férias que o N'Golo Kanté não teve, né? Porque a temporada seguiu. Não, na verdade o Arthur, ele joga só... Vocês não vão se entender, né? Ele joga só 8 jogos a menos porque ele fica 4 meses lesionado. Não tem problema, não jogaria igual se não tivesse. Temos mais um comercial. Olha aqui, boa noite, Requito. Quem é o favorito, Grêmio ou Mengo? Pergunta o Marcos Moreira de Sapucaí. Acho que para a vaga é o Grêmio. Não vou dizer que vai passar, porque os colorados já ficam enlouquecidos. Amanhã ou depois, ou na outra semana, quando o Grêmio decidir, vamos... Mas eu acho que o Grêmio é melhor no cômputo geral do que o Flamengo. É só ver o retrospecto recente. O Grêmio tem um time confiável, até prova em contrário. E não aconteceu prova em contrário, né? Que as competições que o Grêmio brigou para ganhar, ganhou. E o ano passado não ganhou a Copa do Brasil, mas chegou entre os 4 primeiros. Sim, perdendo a vaga nos pênaltis, né? O que é normal. Isso aí é briga de iguais, né? Eu posso largar depois desse comentário que eu vou ler aqui do Hilton Oliveira de Alvorada? Ou tu quer ele que eu chamou de... teve um aqui que te chamou de torcedorzinho do Atlético Paranaense. Quem? Eu nem torço, eu torci pro Atlético Paranaense. O Luiz de Porto Alegre disse que tu tem que lavar a boca para falar do Luan e do Arthur. Eu vou deixar bem claro, meu amigo Luiz, eu torci pro Atlético... Ele tá bravo contigo aí. Eu torci pro Atlético... Fica metendo a mão com os gurizinhos do Grêmio. Eu torci pro Atlético Paranaense do dia 21 de janeiro de 2013... a 30 de agosto de 14, foi a duração do meu contrato. Tava na folha de pagamento. Tava se o Atlético Paranaense contratar meus préstimos advocatícios, eu vira gurizinho do Petralha também. Nem tão gurizinho, mano. Eu não deixo de ser gremista, mas eu passo a ter um carinho. Valdemir de Canoas, que o Grêmio tem que encher a arena porque a OS está precisando de dinheiro. Requito, pode ser, não tem problema. Recado do Wilton Oliveira. Depois desse, a vontade de largar, mas tem mais 10 minutos de programa. Diz ele, concordo com o gremista aí. Tá falando de ti, Alexandre Maia. Ele fala o seguinte, futebol é momento. Diz ele que levava o Diego, o Arthur, o Maicon e até o Jael pra seleção na Copa. Posso largar depois dessa? Não, essa aí. Calma. Vamos aguentar aí. Olha, eu concordei até chegar no Wilton de Alvorada, um abraço, Wilton. No Diego também não, né? Porque o Diego também mas uns bundaços o Jael ia dar naqueles caras. Não, mas daí tinha um... Bom, aí eu vou concordar com o Wilton de certa forma.
o que o Gabriel Jesus fez na Copa, o Jael faria 10 vezes. Mas não tem a menor dúvida. Já voltamos. Mas não é parça, né? O 0 gol ele já tinha, né? Da arrancada. Foi a... Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Muito bem, estamos de volta. Boa noite a todos. REC, o Grêmio ganha do Flamengo 2-0 e o Renato Gaúcho é muito melhor que o Tite. Renato dá muito moral ao grupo de jogadores. Éder aqui de Canoas. O que deu de recado hoje aqui, muito legal. O pessoal está esperando o jogo e está nos acompanhando. Boa noite. Onde anda o Belaor? André Carolo de Porto Alegre. O pessoal tem saudades do Belaor. Teve um aqui que me chamou de Padre Marcelo. Mas o... Então é isso, né? O Grêmio joga às 9h45, enquanto isso a gente vai falando de tudo um pouco e recordando ainda. Faz um mês que terminou a Copa do Mundo, né? E a gente ainda está lambendo as feridas. Eu tomei uma corneta no intervalo aqui, que o Maurício leu aqui, um comentário no Facebook de que o Pavard, o Benjamin Pavard, lateral da O Edu seleção Silva francesa, fez a o Edu corneta Silva. de Gravataí. Edu, tu tens razão, ele era lateral direito, não era esquerdo, me desculpa a nossa falha, mas nós estamos aí na humildade reconhecendo. Valeu. Aqui, ó, Alexandre Aguiar, você que está com muito dinheiro para investir, Madelomba e Construlomba. O Alexandre Aguiar pode estar com dinheiro, mas ele é o Maia. Alexandre Maia. Não, mas a comparação é um prazer. Os dois são gremistas. O Aguiar é gente grande boa gremista, e ao contrário de mim é rico, né? Então tá tudo certo. Madelomba e Construlomba, casas de construção, casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Especialmente nas casas de madeira dá para sair um financiamento direto. No mais, Minha Casa Minha Vida com essas casas maravilhosas. E Madelomba e Construlomba, construindo casas em toda a região metropolitana e também no litoral. O Hélio Coimbra está fazendo essa intermediação também com a Caixa Econômica Federal. Madelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Para maiores informações, 3596-1048 ou liga agora no plantão, 986-317709. Aí você fala com o Fernando. Visite madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro quente do R. O original, opa, pode ser, pode comer em casa, pode comer, né, compra lá no cachorro quente do R e leva para casa, uma casa bonita como aquela. Cachorro quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Aliás, não dá nem para comparar um com o outro, né? Cachorro quente do R é o mais tradicional de Porto Alegre e é único. O mais tradicional de Porto Alegre e é único cachorro quente do R ali em frente ao Colégio Rosário. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600
ou reservas@embaixador.com.br. Você dizendo que assistiu aqui na Ubra TV, ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. Temos evento lá amanhã, viu? Ah, é? Eu vou fazer Maravilha. um merchan, palestra de Eugênio Raul Zaffaroni, um criminalista muito renomado e conceituado aí lá da Argentina. Aí, E vocês não vão ter dificuldade nenhuma para fazer estacionar, por exemplo, tem estacionamento vasto lá um no evento amanhã lá. Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Fala com a turma comandada pelo seu Wilson, 34666133, fache.com.br. Wilson Diga, Fac. Maurício. Algumas mensagens aqui no nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. O Esmael de Carli diz, em 2003, no caso das ovelhinhas, tinha o presidente Obino, vices Valandro, Luiz Onofre Meira e Duda Crefe. Luiz Onofre Meira. Duda Crefe? É a contribuição Deve ter dele. entrado depois, então. Daqui a pouco participou ao longo do ano, mas enfim, a mensagem dele diz ele que o Grêmio vai ganhar 2-0 hoje. O Luiz Eduardo Paiva Jardim está dizendo aqui, ó, assistindo o programa, chega à conclusão que bastava colocar a camisa amarela no Grêmio para ganhar a Copa. O presidente Obino, que esteve aqui há poucos dias, citou o Duda Crefe. Exato, citou que trabalhou junto. É, exatamente. Estava na minha turma, já estava... Então de repente era. Eu lembro do ex-presidente Duda, na primeira passagem dele como dirigente. Claro que o gestão Meira Cacalo. estava. O Meira era assim com o Valandro, amicíssimos. Pode claro, ser. como é que a minha Na memória minha memória me trai... veio na hora o nome do Meira, né? É, não, agora eu me lembrei a memória do Valandro falando no Meira. Isso, né? Claro. E o Robertinho de Viamão está dizendo que só o Tite não viu o Arthur. O Barcelona é louco, então, de querer levar ele às pressas. Não. O Tite preferiu o Fernandinho, que era cascudo, e entregou no 7-1. O Everton de Canoas, outro que disse aqui, não sei se ele mandou por aí também, se é o mesmo, ele disse que era só meter a amarela no Grêmio e estava tudo resolvido. Né? Foi Olha, não sei se estava mesma resolvido, mas 7-1 o Grêmio não ia tomar. Nem 5-0. O Everton uma vez meteu a amarela no Internacional e o Brasil ganhou prata. Medalha de prata, né? Tinha um ou dois jogadores do Grêmio naquele time. Tinha o Tonho, jogador do Aimoré, tinha o Gilmar, centroavante do Flamengo, meia do Flamengo, o Chicão, centroavante da Ponte Preta, o Ronaldo, lateral direito do Corinthians. Esse era o time do... Era uma meia dúzia e o resto do plantel do internacional, internacional. dos jovens, né? Inclusive o Tonho tinha jogado no Grêmio, mas estava no Aimoré. Ah, tá, pode ser então. Ou estava emprestado ao Aimoré, sei lá, mas era um jogador... Não, mas não era o caso de botar toda a amarelinha do Grêmio. Não. Eu só cornetei a não ida do Arthur. Isso foi, tá? isso foi em 84. E o Tonho foi campeão da América e do mundo pelo Grêmio em 83. 83, Por isso que se lembra muito dele no Grêmio. tá Mas eu não certo. sei se ele já não estava no Aimoré. Eu não sei também, porque também nessa época não tinha tanta idade assim. Mas ali que o Enzo Bearzot disse que o Pinga seria o melhor zagueiro do mundo. Não foi o melhor do mundo, mas foi um grande zagueiro. Foi um grande zagueiro. Ainda depois de tudo que aconteceu, voltou, jogou, ganhou título pelo Inter, jogou no Corinthians. Cavou um pênaltizinho daquele jeito. Ele né? foi bicampeão da Copa do Brasil. Foi campeão pelo Inter e pelo Corinthians. E pelo Corinthians, né? 95, né? 95. Ele e o Célio Silva também, né? Isso. Acho que os dois, inclusive, né? No Isso. Corinthians Eu não também, sei se ele 95. era titular do Corinthians. O Célio Silva eu me lembro. Não sei se o Henrique não era o outro zagueiro do Corinthians. Eu acho que era o Henrique ex-Grêmio. O Henrique ex-Grêmio, o alemão aqui. Né? Ele jogou muita bola Mas no o Corinthians. Célio Silva já jogava naquele Corinthians, não? No Grêmio ele era um zagueiro comum. Sim. E lá jogou muita bola no Corinthians. Foi campeão brasileiro em 90, né? Isso, Eu lembro. vigoroso. Time do Tupazinho, do Neto. Diga, Maurício. Já a bola rolando no segundo tempo, Santos e Cruzeiro na Copa do Brasil 0-0 e o Botafogo vai empatando fora de casa com o Nacional do Paraguai 1-1 na Sul-Americana. Agora os colorados todos estão dizendo, Bete, diz para ele botar a camisa do Grêmio na próxima. Pergunta para esse senhor gremista se existe algum jogador do Grêmio ruim. Todos são ótimos. Carlos Rolim de São Leopoldo. Agora eles se armaram todos. Um disse os outros. Se existe todos. algum jogador... Tu estava indo bem. Estava sendo elogiado até pelos colorados. Olha só, eu te respondo. Existe, mas eu não vou te dizer quem é. Tu vai ter que descobrir sozinho. Boa essa. Que tem. São poucos, viu? Pouquíssimos, né? Porque o Renato, quando fala que o plantel é muito bom, também tá certo. O plantel do Grêmio é muito bom. Né? Paciência, né? Se tem gente que não gosta, o que eu vou fazer, né? Mas sempre tem, né? Em 30 jogadores é impossível que todos sejam grandes jogadores de futebol, né? Tem um ou dois ali que destoam, né? Muito bem. Mais algum recado aí, Maurício? Não, só nós falamos ao longo do programa da situação do Higuaín. O Higuaín foi para o Milan, desembarcou em Milão para assinar com o rubro-negro e ele disse na chegada em Milão que foi o Leonardo que convenceu ele a deixar a Juve e assinar com o Milan. Mas o Milan não está numa maleza lá, inclusive financeira? Tá.
Tem alguns problemas, ele não tá com tanto poder de investimento quanto os demais, em especial a Ju. Aquele abraço pro multicampeão que está sempre na audiência desse programa. Ficou meio solito hoje aí, mas os colorados e os gremistas participaram bastante. Muito obrigado pela audiência. Hoje foi um bom dia para medir a audiência. Impressionante o número de recados. Amanhã, 13h, tem mais, já repercutindo, quem sabe, né? Tomara, uma vitória do Grêmio. É importante arrancar na frente, porque a decisão é fora de casa. Contra o Estudiantes é o contrário. Começa fora, na terça-feira que vem, e decide em casa. O Grêmio joga com o Flamengo hoje e joga sábado de novo contra o Flamengo. Até amanhã. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. facebook.com/UbraTV. Compartilhe, comente, curta Ubra TV no Facebook. Mais uma forma de você interagir com a TV que você curte.